Estimados alunos, amantes do conhecimento, muito bem-vindo para mais um capítulo da nossa série Ácidos e Bases, e nesta ocasião vamos entender este fenômeno muito comum nos grandes centros urbanos, que é a chuva ácida. Eu separei aqui algumas imagens para a gente ver as consequências, os danos causados por este fenômeno. Observe aqui a vegetação bastante danificada, uma estátua bastante corroída pela chuva ácida, e aqui a pior de todas as imagens, né? Peixes mortos. Por quê? Porque a chuva ácida aumentou a acidez da água do lago, baixou o pH da água e os peixes não resistiram e morreram. Vamos entender como ocorre este fenômeno da chuva ácida. Bom, naturalmente a chuva ela já é ácida. Por que ela é naturalmente ácida? Em virtude da presença do gás carbônico na atmosfera e da água na atmosfera, água no estado vapor, água no estado líquido, quando ela precipita. Esse gás carbônico, ele é um gás bastante vital, um gás importante para a manutenção da vida no nosso planeta. Então, é de extrema importância que ele esteja disperso na nossa atmosfera, assim como também a água é uma substância vital. Por quê? Porque o gás carbônico, ele é necessário para os vegetais fazerem a fotossíntese, e os vegetais é a base da alimentação de todos nós. Alguém pode dizer: professor, eu gosto muito mais de um bife, de uma alcatra, de uma picanha, de uma costela bem suculenta, não sou muito chegado no alface. Sim, mas o gado, para fornecer esta carne que você gosta de saborear, ele precisa de se alimentar de vegetais, milho e assim sucessivamente. Então, sim, os vegetais são importantíssimos para a manutenção, inclusive, da nossa vida aqui na face da Terra, e eles precisam do gás carbônico para fazer a fotossíntese. O problema é quando há o desequilíbrio na emissão de gás carbônico. Aí é que pode estar um perigo para nós, principalmente humanos, mas fica aí para a gente analisar posteriormente o efeito estufa. Então, naturalmente, a chuva ela já é ácida porque o gás carbônico disperso na atmosfera reage com a água para produzir o ácido carbônico, e o ácido carbônico no estado aquoso, misturado com a água da chuva, vai fazer com que o pH da chuva seja em torno de 5,6. Então, a chuva, ela naturalmente já é levemente ácida. Lembre-se que na escala de pH, o 7 é o neutro. Quanto mais próximo do zero, mais ácido é. Quanto mais próximo do 14, mais alcalino é a substância. Então, aqui está um ponto interessante. A chuva naturalmente ela é ácida, mas a natureza, o meio ambiente, sabe trabalhar com esta acidez, porque para isso foi já ambientalizado, a natureza ela já vem há milhares de anos trabalhando com isso aqui, então nós vamos sabendo trabalhar, nós vamos se adequando a esta situação. O detalhe é quando o pH diminui abaixo de 5,6. Aí nós consideramos que a chuva ela é ácida. Quando uma chuva é ácida, considerada uma chuva ácida, quando o pH dessa chuva é menor do que 5,6. E por que este pH diminui tanto? Diminui porque nós temos alguns gases que são emitidos na natureza, e esses gases reagem também com a água para produzir ácidos. Quais são esses gases? Óxidos de nitrogênio e dióxido de enxofre. Esses dois gases são gases que são emitidos numa proporção bastante elevada em virtude da atividade industrial que nós temos, a sociedade moderna tem, e aí esses gases reagem com a água, formando o que é denominado da chuva ácida. Eu separei aqui algumas imagens. Observe, quem que nunca se deparou com algo desta natureza aqui em um grande centro urbano: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Salvador, Porto Alegre, Curitiba, Nova York e tantos outros grandes centros urbanos. Quem nunca se deparou com isso?
todos esses veículos emitindo gases para a atmosfera e esses gases presentes, dispersos na atmosfera, reagindo com a água, formando o que nós chamamos de chuva ácida. Outra imagem aqui bastante interessante que eu coloquei aqui caminho da chuva ácida. Observe aqui alguns veículos, né, automotores, alguns veículos que têm motores a explosão, motores a combustão, e esses motores emitem óxidos de nitrogênio e as indústrias, as fábricas emitem dióxido de enxofre e óxido de nitrogênio, são dispersos em toda a atmosfera e esses óxidos irão reagir tanto com o oxigênio como com a água para formar a chuva ácida. E são essas reações que nós iremos analisar agora neste momento. Então observe, o nitrogênio ele está presente, claro, ele está presente em grande abundância no nosso ar atmosférico. A maior quantidade de gás no ar atmosférico é o gás nitrogênio. Ele vai reagir com o oxigênio nos motores a explosão, nos motores de combustão dos automóveis, e vai produzir o monóxido de nitrogênio. Tá aqui. Ele vai produzir o monóxido de nitrogênio e este monóxido de nitrogênio ele vai reagir na atmosfera com o gás oxigênio. Então, veja, de onde vêm os óxidos de nitrogênio para reagir com a água e formar os ácidos? Observem. O gás nitrogênio está presente no ar atmosférico em altas temperaturas. Sim, porque os motores a explosão trabalham em altíssima temperatura. Ele vai reagir com o gás oxigênio, produzindo um monóxido de nitrogênio. Está aqui. Esta reação ocorre nos motores de explosão, nos motores a combustão dos veículos. Esse monóxido de nitrogênio, na atmosfera, ele vai reagir com o gás oxigênio para produzir o dióxido de nitrogênio. Está aqui o dióxido de nitrogênio para balancear a equação, 2 dióxido de nitrogênio. Está aqui. Muito bem. Então, esse dióxido de nitrogênio ele é reagido já na própria atmosfera com o oxigênio. Aí o que vai acontecer? Esse dióxido de nitrogênio ele vai reagir com a água. Ele reage com a água para formar 2 ácidos, o ácido nítrico e também o ácido nitroso. Tá aqui, ó, o ácido nitroso. Então, de onde vem o ácido para fazer com que a chuva seja chuva ácida? Vem da reação entre os gases emitidos pelos motores dos automóveis e pelas indústrias, e esses gases reagindo com o oxigênio e com a água da atmosfera vai produzir os ácidos. Observe, aqui o gás nitrogênio reage com o gás oxigênio, produz o monóxido de nitrogênio. O monóxido de nitrogênio reage com o oxigênio para produzir o dióxido de nitrogênio. E essa reação aqui é no ar atmosférico. O dióxido de nitrogênio reage com a água para formar o ácido nítrico e o ácido nitroso. Esse aqui é o ácido nítrico e esse aqui é o ácido nitroso. Muito bem. Esse aqui é o percurso, esse é o caminho para a formação dos ácidos proveniente do nitrogênio, ácidos nitrogenados, o ácido nítrico e o ácido nitroso. Agora vamos ver o maior vilão de todos. O maior de todos os vilões é qual? É o enxofre. Por quê? Porque aqui vai formar um ácido muito mais forte, cujo poder de corrosão e destruição é muito maior. Então, o enxofre, está aqui o enxofre, ele está presente no petróleo. Inclusive, esse é um dos grandes desafios do processo de refino, de purificação do petróleo, é retirar quanto mais enxofre possível dele. Então,
Sempre que você passar perto de uma refinaria de petróleo, vai ver lá grandes amontoados de alguma coisa amarelo. Essa alguma coisa amarela é o enxofre. Mas mesmo que retire-se bastante enxofre do petróleo, sempre fica muitos resquícios de enxofre no petróleo, e este enxofre, evidentemente, ele vai entrar em reação com o gás oxigênio quando, evidentemente, for queimado esses combustíveis. Então, reagindo o oxigênio com enxofre, vai formar o dióxido de enxofre. Está aqui. O gás dióxido de enxofre é formado já isso aqui nos motores a combustão. Isso aqui não é na atmosfera. Na atmosfera, ele é formado na combustão do combustível originado proveniente do petróleo, tá? Do refino de petróleo. O petróleo é refinado e dele sai vários combustíveis, óleo diesel, gasolina, querosene e assim vai. E todos eles têm resquício de enxofre, e esse enxofre reage com oxigênio. Quando esse combustível é queimado, forma o dióxido de enxofre. Esse dióxido de enxofre é lançado na atmosfera. E na atmosfera, ele vai reagir com a água. Ao reagir com a água, ele vai formar este ácidozinho aqui, ó, o H2SO3, o ácido sulfuroso. Tá? Não é ainda o ácido sulfúrico, mas já é um ácido. É um ácido, e um ácido interessante que tem também um poder de corrosão bastante forte. Então, este é o percurso para formar o H2SO3. Agora, o percurso para formar o H2SO4 é o seguinte: o dióxido de enxofre, ele irá reagir com o gás oxigênio da atmosfera. Observe, esta reação já ocorre na atmosfera para formar o trióxido de enxofre. Ele vai formar o trióxido de enxofre, aqui para balancear, vamos colocar o número 2. E esse trióxido de enxofre, ele vai reagir com a água, também presente na atmosfera, para formar o ácido sulfúrico, que este sim tem um poder de corrosão bastante forte. Então, esses são os percursos desses gases para formar a chuva ácida, que vem causando muitos, mas muitos danos a nós e ao meio ambiente e à natureza. Quais são as consequências? Essas que eu já havia colocado no início. Também já se detectou que, inclusive, seres humanos, por inalar esses gases e por ser submetido também a toda essa situação, tem sofrido bastante processos no sistema respiratório e assim sucessivamente. Mas é claro que todos nós, não é só porque o peixe morreu lá que eu não vou me preocupar. Claro que eu devo me preocupar. Por quê? Porque nós precisamos preservar esse ambiente que é o planeta Terra, e nós dependemos da natureza. É interessante que a natureza não depende de nós para sobrevivermos. O leão não precisa do ser humano para sobreviver. O peixe não precisa do ser humano para sobreviver. A árvore não precisa do ser humano para sobreviver. Mas nós, humanos, precisamos de cada aspecto da natureza para podermos sobreviver, e então é obrigação nossa de poder ao menos minimizar essa situação. Professor, como é que nós poderíamos minimizar essa situação? Bom, aí já é uma discussão bastante séria, uma outra discussão. Eu abri essa discussão numa outra videoaula que falei sobre energia, está na nossa playlist termoquímica lá, a aula 1, a aula onde eu falo energias e sustentabilidade. É isso aí, meus estimados alunos, um abraço e até a próxima.